Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Tem dúvida nova hoje para a gente responder? Seja bem-vindo ao nosso canal Dúvida na Tela. Eu conheço algumas pessoas que falam muito "eu profetizo para os outros". Por exemplo, dizem "eu profetizo o melhor dia da sua vida", "eu profetizo a sua vitória", "eu profetizo a sua cura", "eu profetizo que o melhor de Deus virá sobre a sua vida". É certo falar dessa forma? Tem algo na Bíblia que apoie falar assim? Muito obrigado, querida irmã, por essa dúvida interessante da Palavra de Deus. Vamos até minha lousa de explicações entender sobre esse tema. E se você gostar do nosso estudo, deixe o seu like, abençoe nosso trabalho. Vamos lá, então. Então vamos lá, texto na tela, vamos começar com 2 Samuel capítulo 7, versículo 5, que diz o seguinte: "Vai e dize a meu servo Davi". Observe aqui que existe uma ordem para que alguém vá e fale com Davi. E a palavra começa: "Assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação". Irmãos, preste bem atenção numa questão. Se você fizer uma pesquisa dentro da Bíblia, você verá que nós não temos nenhum servo de Deus dizendo o seguinte dentro da palavra de Deus: "Eu profetizo para você". A expressão mais comum que nós encontramos dentro da palavra do Senhor é "assim diz o Senhor" e algumas variações dessa expressão, "assim diz o Senhor dos exércitos" e por aí vai. E quando a palavra começa dessa forma dentro da Bíblia Sagrada, ela é uma palavra para se referir a algo que Deus estava mandando alguém comunicar para uma pessoa, ou seja, uma ordem direta do Senhor. Ok, presbítero, então isso quer dizer que eu dizer "eu profetizo" para alguém estar errado? Será que significa que "eu profetizo", que as pessoas estão dizendo muito hoje em dia, está equivocado biblicamente? Eu convido você para ficar até o final desse estudo, que nós vamos analisar então essa questão dentro da Bíblia e, claro, eu vou trazer para você aqui algumas informações para que você pense e reflita se isso está correto. Vamos começar respondendo essa pergunta. Você sabe o que é profetizar dentro da Bíblia Sagrada? Eu já te explico isso. Embaixo desse vídeo tem um botão inscrever-se. Faça parte da nossa comunidade. Vídeo novo no canal, segunda a sexta, 15 horas. Quando nós analisamos a atividade dos profetas bíblicos, nós podemos notar que eles foram comunicadores diretos de palavras que foram ordenadas por Deus. Por exemplo, você não vai encontrar profetas indo falar para alguém alguma mensagem que ele desejava para a pessoa, ou que ele pensava que seria o melhor para a pessoa. Não, o profeta, quando ele recebia uma mensagem, ele ia lá e comunicava como um mensageiro do Senhor. Vamos analisar juntos a estrutura de uma profecia bastante simples para a gente entender como isso funcionava. 1 Samuel capítulo 15, versículo 2, observe: "Assim diz o Senhor dos exércitos". Quem está falando aqui? Um profeta. Ele recebe então uma mensagem que vem da boca do Senhor dos exércitos e ele está comunicando o conteúdo dessa mensagem. Observe: "Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito". Aqui eu peguei apenas uma parte, a gente não vai analisar toda a profecia inteira, mas já vai te ajudar a entender um pouquinho de como que funcionava. Primeiro, note a expressão "assim diz o Senhor". Eu estou frisando bem isso porque é muito importante. Essa era a forma mais comum, então, com que os profetas chegavam para entregar uma mensagem para alguém, para uma nação, para uma pessoa só, ou para um grupo de pessoas menor, não importa. Era muito claro que aquilo que estavam comunicando não era algo particular. Isso aqui é muito importante. Não era uma opinião do profeta, mas era algo que foi vindo do próprio Deus, uma mensagem que estava sendo entregue. Não era um mero desejo do profeta. Olha, eu desejo que Amaleque, que o povo amalequita seja castigado. Não era uma vontade humana. Olha, eu anseio que Deus faça isso com vocês. Não era uma opinião. Eu acho que Deus vai fazer tal coisa assim e assim. Não era assim que o profeta profetizava. Isso nos leva então a pensar que o profeta, na essência dentro da Bíblia Sagrada, era alguém que comunicava de forma direta uma palavra que vinha por ordem do Senhor e não por um sentimento, um desejo
alguma coisa que o profeta pensava ali na sua opinião. Essa palavra geralmente indicava algo que Deus iria fazer em um futuro próximo e muitas vezes em futuro mais distante, bem distante mesmo. Por exemplo, se você pegar profetas como Isaías, que profetizaram sobre o Messias, ou mesmo, em alguns casos, julgamentos e decisões de Deus sobre acontecimentos e pessoas que Deus iria realizar ali, naquele momento, né? Às vezes, por exemplo, você pega Moisés falando coisas que Deus mandou dizer e juízos já caem ali sobre o povo de forma imediata. Além, é claro, daqueles momentos onde nós temos consultas que eram feitas para saber a vontade do Senhor em alguma questão. Isso aqui também tem atividade profética. Então, basicamente, de uma forma resumida e rápida, essa era a atividade profética na Bíblia. Ok, presbítero? Então dizer eu profetizo vem de Deus? Onde que se encaixa essa questão dentro da palavra de Deus? Está certo ou está errado? Vamos pensar juntos. Lembrando aos irmãos, vagas abertas no nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa e também no curso de Apocalipse verso por verso. Primeiro comentário fixado tem um link para você. Onde as pessoas que atualmente dizem eu profetizo se encaixam nessa atividade profética que nós temos citado dentro da Bíblia Sagrada? Essas pessoas, porventura, estão comunicando uma mensagem que Deus as mandou dizer? Deus chamou essas pessoas e falou, olha, vai lá e fala para tal pessoa essa mensagem? Creio que é preciso observar que grande parte dos que dizem eu profetizo alguma coisa, não dizem assim diz o Senhor. Ou você já escutou isso? Eu, basicamente, nunca escutei ninguém falando, olha, eu profetizo tal coisa sobre a sua vida. A pessoa fala o que ela está fazendo. Eu estou profetizando, mas eu não escuto. Assim diz o Senhor. E por que que isso não acontece? Isso porque eles não têm nenhuma palavra que Deus trouxe a eles para que seja entregue de uma forma direta a alguém ou mesmo para algum grupo específico. Nós não temos isso quando essas pessoas dizem eu profetizo. O que eu percebo numa análise geral é que nós temos um tipo de palavra que expressa um desejo pessoal para o outro. Por exemplo, muita gente já disse para mim o seguinte, eu profetizo um dia cheio de bênçãos na sua vida. E eu fico me perguntando, a pessoa está falando um desejo pessoal dela? Ou Deus mandou ela falar, olha, hoje vai ser um dia cheio de bênçãos na sua vida, eu estou profetizando, assim diz o Senhor. Evidentemente que é aqui 99,99% dos casos, pelo menos que já aconteceram comigo e que eu vejo por aí, um desejo pessoal. Única e exclusivamente, não é um assim diz o Senhor. Basicamente, as pessoas têm dito eu profetizo como que torcendo para que aquilo aconteça, para que aquilo ocorra na vida da outra pessoa. Então veja, não é pecado a gente desejar o bem para o próximo. Por exemplo, para sua esposa, seu filho, sua filha vai para a escola, olha filho, Deus te abençoe na aula de hoje, que seja bênção. Agora, quando nós dizemos eu profetizo, a gente precisa entender que a gente pode estar trazendo confusão, porque palavras são meio que jogadas no ar, muitas vezes. O problema é que quem ouve essas palavras, em muitos momentos, acaba achando que Deus mandou aquela pessoa dizer aquilo. Principalmente se for uma pessoa que é, de certa forma, vista como uma autoridade. Uma pessoa ali, benquista num determinado grupo. Ela chega e diz, eu profetizo. As pessoas pensam, nossa, Deus está falando alguma coisa através dele. Deus mandou ele falar para mim isso. Veja, dito isso então, elas não representam palavras proféticas. Isso que essas pessoas dizem, que tem por característica dentro da Bíblia o fato de virem diretamente de Deus e, obviamente, se cumprir plenamente. Por isso, eu não considero dentro desse contexto que dizer eu profetizo seja algo bom e correto e saudável. Passa a ideia errada de que a pessoa tenha um recado de Deus para alguém, quando na realidade não é só isso, é apenas um desejo. E pasmem, esses dias eu estava ali acessando o YouTube para ver alguns vídeos ali, né, de pregações, buscando algumas mensagens, e eu caí dentro de uma live que tinha mais de 1000 pessoas assistindo. E a pessoa estava profetizando ali
no meio da live para todo mundo que estava ali naquela live. Agora pense comigo, como em um vídeo de internet é possível que a pessoa profetize como foi ali, cura para a sua vida, para milhares de pessoas ao mesmo tempo? Deus mandou aquilo ser dito? Evidentemente que não. Deus irá curar todos que estiverem ali naquela live? Sabemos que isso não acontece, basta olhar os comentários e o que vem depois. Sendo assim, eu não recomendo que se use essa expressão, pois ela confunde demais a mente das pessoas. Além disso, sabemos que muitos se acostumaram tanto a falar dessa forma que acabam achando o quê? Que estão profetizando mesmo em nome de Deus. No entanto, a Bíblia é clara quando fala sobre provar os profetas. A coisa é muito séria dentro da Bíblia. Não dá para pegar um desejo pessoal e dizer, eu profetizo, ok? Querendo achar que isso vem de Deus. Observe que em Deuteronômio 18, 22, a palavra diz, sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, então veja, quando alguém fala, eu profetizo, veja, ela está querendo passar a mensagem que está falando no nome do Senhor. E a palavra dele, se não cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou. Preste bem atenção nesse trecho. Com soberba falou esse tal profeta. Não tenhas temor dele. Ou seja, Deus está falando, não aceite essa palavra. E depois você lê todo o texto, considera como um falso profeta. Concluo então lembrando aos irmãos que Jesus nos alertou que se levantariam muitos falsos profetas por esse mundo. Mateus 24, 11 fala sobre isso. Aquele que é verdadeiro servo do Senhor deve fazer diferença entre o que é dizer, eu profetizo, e eu desejo que aconteça. Então, se você tem um bom desejo para alguém, não diga eu profetizo, diga, olha, eu desejo toda sorte de bênçãos do Senhor para a sua vida. Dizer eu profetizo sem Deus ter mandado nada ser dito, enquadra a pessoa como uma falsa profeta, está manipulando as palavras em nome de Deus. Por isso, deve haver temor com relação a esse fato, pois as coisas de Deus não podem ser tratadas como brincadeira e nem como meros desejos humanos, ok? É uma palavra que eu digo com muito carinho. Se você quer aprender mais da palavra, link nos comentários do nosso curso para você aprender a Bíblia de capa a capa. E já que a gente está falando de profecia, muita gente liga, né, as profecias aí ao palavra mistérios, né, que aparece na Bíblia. Você sabe quais são os usos da palavra mistérios na Bíblia? Eu vou explicar tudo para você nesse próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.